Pensa só, em 1835, em Salvador, uma das maiores rebeliões da nossa história foi planejada bem debaixo do nariz das autoridades. E o detalhe mais incrível? O plano estava todo escrito numa língua que ninguém no poder conseguia entender, o árabe. Essa é a história da Revolta dos Malês, a mais organizada insurreição de escravizados que o Brasil já viu. Olha, essa frase do historiador João José Reis diz tudo, né? Imagina o choque da elite brasileira da época. A revolta não foi só um ato de força, foi um movimento pensado, articulado por pessoas letradas que usavam a escrita como uma verdadeira arma secreta. Para uma sociedade que se achava o auge da civilização, descobrir isso foi, no mínimo, um soco no estômago. Para a gente entender como essa revolta foi possível, a gente precisa voltar no tempo e entender o clima daquela Salvador. A cidade não era nem um pouco tranquila, viu? Pelo contrário, era uma panela de pressão social e política, um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir. Agora, se liga nesses números, porque eles são a chave para muita coisa. Se a gente somar a população escravizada com os negros e pardos livres, a gente tem mais de 70% do total. Os brancos eram uma minoria e viviam com um medo constante de uma grande rebelião. Essa desproporção alimentava um clima de pânico e vigilância o tempo todo. E aqui está o pulo do gato. A maioria dessas pessoas escravizadas não tinha nascido no Brasil longe de suas raízes. Eram africanos, muitos recém-chegados, que traziam na bagagem sua cultura, sua religião, sua língua e, claro, a memória do que era ser livre. Eles não tinham esquecido. Então, quem eram exatamente essas pessoas que ousaram desafiar o sistema? Vamos sair um pouco dos números e mergulhar no perfil desses conspiradores, os chamados malés. Primeiro de tudo, é bom entender essa palavra, malê. Não se tratava de um povo, de uma etnia. Era uma identidade religiosa. Era o termo usado para chamar os muçulmanos que vinham de diferentes nações africanas, como os nagôs e os alçás. O que unia essa galera toda era o Islã. E o perfil desse grupo era impressionante. Eles eram muçulmanos com uma fé que os unia. Sabiam ler e escrever em árabe e usavam isso como um código. Escreviam bilhetes, amuletos com trechos do Alcorão. Era a comunicação secreta deles. E como a gente já falou, muitos não eram qualquer um na África. Tinham sido nobres, guerreiros. A condição de escravo era ainda mais inaceitável para eles. Todo movimento precisa de lideranças fortes, e aqui não foi diferente. Um dos nomes mais importantes era Pacífico Lissultã. Ele não era apenas um revoltoso, ele era um alufá, um mestre religioso, uma figura de enorme respeito dentro da comunidade muçulmana. Sua liderança foi fundamental para organizar tudo. Bom, agora vamos entender como o plano foi montado. A organização foi super cuidadosa, misturando estratégia de guerrilha com uma fé muito intensa. E alguns acontecimentos acabaram botando ainda mais fogo na situação. A prisão do líder pacífico, Licutã, em novembro de 1834, foi a faísca que acendeu o pavio. Aí, em janeiro, bem durante o Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos, a conspiração ganhou mais força. Mas, na véspera do dia marcado, alguém dedurou o plano. Com isso, eles não tiveram escolha, tiveram que antecipar a ação para a madrugada do dia 25. E a revolta explodiu. Os rebeldes tomaram as ruas de Salvador com uma força impressionante, lutando de verdade pelo controle da cidade. Mas a resposta das autoridades foi igualmente rápida e extremamente violenta. A gente está falando de cerca de 600 africanos, entre escravizados e libertos, que participaram da luta. Para ter uma ideia do tamanho disso, seria o equivalente hoje a umas 12 mil pessoas se levantando em armas em Salvador. Foi, sem dúvida, o maior levante urbano de escravizados de toda a América. Os objetivos deles eram gigantescos, né? Tomar o poder, libertar todo mundo, criar um governo próprio. Mas a realidade foi brutal. Em menos de 24 horas, a revolta foi esmagada. O saldo foi trágico. Dezenas de mortos em combate e mais de 500 punidos com execuções, açoitamentos terríveis e deportação em massa para a África. Depois da derrota em batalha, veio uma onda de repressão que se espalhou por tudo. Um verdadeiro terror anti-africano tomou conta da Bahia. E a perseguição não foi só contra quem lutou, não. Ela atingiu todo mundo, de forma indiscriminada. Toda a população africana, fosse livre ou escravizada. A resposta do governo foi tornar o medo oficial. Criaram leis duríssimas. Africanos de libertos podiam ser deportados só por serem suspeitos. Foram proibidos de ter propriedades, de ter uma casa. E as residências podiam ser invadidas a qualquer momento. Foi uma forma de reprimir e controlar com mão de ferro. Apesar de toda a violência e da derrota,
A revolta dos malês não foi em vão, de jeito nenhum. O impacto dela foi profundo e seu legado ecoa até hoje, sendo um capítulo fundamental na história da luta pela liberdade no Brasil. O maior legado, talvez, tenha sido esse: destruir de uma vez por todas o mito do escravizado passivo, que só obedecia. Os malês provaram que a população escravizada era protagonista da sua própria história, capaz de se organizar de forma complexa para lutar por liberdade. A elite entendeu que o sistema escravista não era seguro e que o controle total era uma ilusão. E essa história continua viva. Ela inspira o bloco Afro-Malê de Ballet, um gigante do Carnaval de Salvador. É o cenário de Um Defeito de Cor, um dos maiores livros da literatura brasileira e até virou filme em 2024. A memória da coragem desses rebeldes continua sendo celebrada. Para a gente terminar, fica uma reflexão. A história dos malês, com toda a sua organização e sua comunicação secreta pela escrita, nos mostra o poder que o conhecimento e a união têm. E a pergunta que fica é: de que forma essa história nos ajuda a pensar sobre as ferramentas que a gente usa hoje para resistir e lutar contra a opressão? E aí, curtiu conhecer essa história mais a fundo? Então comenta aqui embaixo qual outro tema você gostaria de ver por aqui. E claro, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, hein? Até a próxima!